Olá, sejam muito bem-vindos a mais um FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Patrícia Lino e aqui comigo... Léo Fraga, diretamente do estúdio do Fonte Hub. Pois é, e hoje o FonteCast está super especial, porque a gente vai falar sobre uma das partes mais poderosas da criação de conteúdo. Inclusive, você tem uma frase de efeito aí que você aprendeu recentemente, né? Quer contar qual é? Exatamente. É a ponta do iceberg na produção de conteúdo, que é a edição de vídeo. Uma edição bem feita valoriza se a captação foi bem feita também. A edição também não Não pode dá pra fazer fazer milagre, mágica, né? né? Ah, salva tudo isso na edição. Coitado do editor ouvindo isso. Para esse papo, temos uma dupla perfeita para essa produção de conteúdo de qualidade. Quem são? Se apresentem aqui com a gente, Kaique e Fabrícia. É isso. Prazer conversar aqui com vocês, gente. Olá. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Conta pra gente, vocês estão aqui com seus nomes, seus CPFs, mas também tem um CNPJ chamado A2 Filmes. Conta pra gente. Pois é, eu sou o Kaique Dias. Eu sou a Fabrícia. Veronese. Veronese. O sobrenome é bonito, você tem que deixar destacado. Pois é, falando um pouco rapidamente de mim, assim, eu comecei com... A gente tem hoje a produtora A2 Filmes, né? Mas tudo começou quando a gente começou a trabalhar com casamento e eu tinha uma sociedade. Essa sociedade era com uma outra pessoa, só que se desfez, tinha um outro nome, né? Essa empresa. E aí, para facilitar, era só eu, coloquei Kaique Filmes, para facilitar, né? O nome ali, nesse momento, talvez um pouco de falta de criatividade na hora de criar o nome. Mas foi isso, e outros videomakers no mercado estavam fazendo a mesma coisa, colocando o nome e depois o Filmes, né? Só que a Fabrícia entrou nesse processo, só que quando ela entrou não foi um suporte, um apoio, foi metade disso, virou metade desse processo, então não é nem justo o Kaique Filmes. Por isso a gente virou A2 Filmes, que o A2 não vem da ideia só de ser duas pessoas, a gente tem equipes também, mas quando a gente faz a direção de alguma coisa, a gente tá junto nessa, né? Exato. E veio também num momento novo, né, de marca, assim. Além dessa mudança de nome, a gente também fez uma segmentada maior, assim, no nosso ramo de atuação, né? Então, como o Kaique disse, a gente atuava de uma forma mais profunda nessa área de evento social e tal, né? E aí a gente segmentou agora para o corporativo. Então, a A2 Filmes, além de trazer essa parceria de duas pessoas enquanto os gestores do rolê todo, ela também traz um novo momento, né, da marca, de clientes e atendimentos mais especializados. Legal, e são universos muito diferentes, né? O evento para uma produção, para um vídeo corporativo. Como que vocês enxergam essas histórias diferentes sendo contadas pelo olhar de vocês dois, assim? A parte de evento social, assim, ao mesmo tempo que ela tem algo que muitas vezes a pessoa de fora não, mas quem é mais profissional na área de audiovisual pode achar que é amador, mas na verdade ela te dá uma velocidade muito grande no fazer, porque as coisas estão acontecendo e você não pode perder. Então, a gente aprende a trabalhar rápido, a gente aprende a trabalhar com um time muito diferente do que tudo que é produzidinho e tal. Então, quando a gente vem para a área de produção corporativa, a gente obviamente estudou muito para poder ter mais qualidade no nosso trabalho, mas a gente ajuda, junta esse dinamismo também, né, Fabrício? Será que foi expertise em um certo canal de TV aí? Será? Será? Então, às vezes algumas pessoas podem reconhecer, né, quem sabe? Mas eu sou suspeita de falar, porque eu fui formada nessa área, né, de casamentos e eventos sociais. Então, eu acredito que hoje eu tenho um olhar mais holístico, mais voltado para as minuciosidades. Não é à toa, assim, porque, né, nesse ramo do casamento a gente trabalha também com sensibilidade, né? A gente trabalha com expectativas, sonhos que são muito grandes. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. E no corporativo, apesar de ser marcas, produtos, no fim das contas, a gente quer comunicar. A gente quer gerar conexão com quem está assistindo, né? E a conexão vem através de contar histórias, de gerar esse vínculo, né? E a sensibilidade é essencial para isso. Então, o casamento, os eventos sociais realmente são escolas importantíssimas, assim, que a gente aprende com estratégia, com rapidez, com velocidade, mas também conseguindo colocar importância em cada coisa, colocar sensibilidade. E por causa até dessa questão jornalística, né? Eu trabalhei no jornalismo durante quase 10 anos, né? Na TV desde 2019 até o início desse ano agora. Ouvir histórias me ajudou a levar isso um pouco para a área de eventos sociais e depois para a área de corporativos, que dificilmente a gente faz um vídeo sem ter uma fala, sem ter uma entrevista, sem ter alguma coisa
contextualizando o que a gente tá gravando ali. Só um vídeo com imagem não diz muito, na nossa concepção, assim, né? A gente levou isso tanto para a área de eventos sociais e agora a gente tenta colocar no corporativo também. É interessante, você, além do jornalismo, você também fez rádio e TV. Uhum. Então você traz um pouco, trouxe, né, para sua formação hoje, um pouco dessa técnica da captação e da própria curiosidade, né? Porque o audiovisual é um ambiente muito democrático, que você consegue traduzir o seu olhar através da lente, mas aí você veio misturando, né, essa questão do técnico ali, junto com o olhar jornalístico, e mistura isso tudo, trazendo a identidade Kaique de ser, e Fabrícia fazendo o mesmo da identidade Fabrícia de ser. E como que vocês conseguem, sendo duas pessoas diferentes, com olhares diferentes, na A2 Filmes, trazer o olhar da A2 Filmes para essas captações todas? Acho que é meio clichê, mas as coisas se complementam. Porque eu sou muito do processo, sabe? De analisar, de escrever, de se preparar. Kaique é muito mais da técnica, sabe? De fazer essa projeção. Então, eu preciso desses equipamentos, desse formato. Então, acho que as coisas, elas se encaixam muito bem, né? Eu acho que apesar de eu ter um olhar jornalístico e de ter essa experiência jornalística, até na própria TV, eu olhava sempre, não sempre, eu olhava muito também para o técnico, né? Às vezes é até uma coisa que você tem que dosar. Às vezes, por exemplo, eu vou gravar uma coisa, alguma reportagem sobre alguma coisa. Muitas vezes eu estava muito preocupado com a imagem, como ela ia ser feita também, ajudando ali o cinegrafista, às vezes fazendo sozinho também, porque eu já saía sozinho para gravar algumas coisas. Mas eu tinha que me dosar. Não, eu tenho que preocupar com o conteúdo, com a narrativa aqui também. A Fabrícia não, ela é muito focada nessa questão, ela analisa muito o processo todo ali. Ela parece que já tem esse olhar jornalístico já de casa, mesmo não tendo essa formação, né? A gente, por exemplo, ano passado, a gente foi pro sertão, né? Aham. Ano passado, a gente fez uma viagem pro sertão para fazer uma cobertura, a construção de um documentário, na verdade, sobre o atendimento de pessoas da comunidade mais vulnerável, do acesso à água e tal, e um projeto social. E eram histórias muito tristes, assim, muito difíceis de serem digeridas, assim, na nossa cabeça, né? Kaique estava extremamente voltado para a captação. Então, ele estava ali, preocupado com equipamento, com câmera, com ângulo, com luz, com áudio. E eu estava ali quase chorando, conversando com as pessoas. E, meu Deus, como isso é possível? Que realidade difícil. Mas, assim, e é exatamente isso. Acho que é 50% de cada lado. Porque se a gente tem pessoas só técnicas, que só se preocupam que é muito importante, né? Ter pessoas que se preocupam com essa parte mais dura, né? Do processo de criação. O vínculo com os personagens não existe, né? E aí a captação, ela também fica prejudicada. Mas também se tem alguém que só se conecta, mas não capta da melhor forma, o processo também não se dá da melhor forma, né? E é interessante, né? Porque imagine só, você estava ali no momento vivendo e entendendo o que estava acontecendo, até para depois você conseguir, na edição, trazer essa percepção e para quem estiver assistindo, ter a sensação de estar lá e sentir a emoção que você sentiu. Sim. Que talvez ele não tenha sentido porque estava preocupado com a técnica ali, com o enquadramento e tudo mais. Isso é muito interessante. E agora, trazendo isso para a rede social, quando a gente faz um conteúdo e tenta editar, como que... logicamente, né? Acrescentando o dinamismo do tempo, né? As pessoas... O tempo passa muito rápido ali, né? Você quer... Todo mundo fala, né? A regra dos 3 segundos, né? Você tem que transmitir tudo nos 3 primeiros segundos. E não sei se esse é o maior desafio, né? De conseguir prender a atenção nesse primeiro momento, mas o que vocês trariam para essa linguagem agora do digital que seja, né? Esse desafio de conseguir passar a emoção, passar a técnica, antes que a pessoa olhe o feed de você. Olhe o feed, mude de canal e vá fazer outra coisa. É muito difícil, não é fácil não. Não é muito difícil porque às vezes você tem um conteúdo muito bom, muito bem gravado, muito bem editado, mas não tem aquele gancho inicial ali para chamar a atenção, ou não tem a retenção ao longo do material também. Então é uma preocupação muito grande. O que a gente tem feito é dar dinamismo aí, não é uma coisa técnica de falar, porque o programa de edição que a pessoa vai usar tanto faz, mas de forma geral é trazer informação em menos tempo, mas trazer informação. Existe até um livro que eu estava lendo recente, é o último livro que eu li e talvez o único em um ano, porque eu estava falhando um pouco nessa questão de leitura, mas que me marca muito algumas palavras, que é a relação de você saber usar as palavras certas, mas passar a informação correta. Menos palavras, mais informação. Não é você deixar ou omitir alguma informação que é importante, é você passar, mas de forma breve. A brevidade inteligente, o nome do livro, inclusive. Muito bom.
E a rede social a gente tenta isso, trazer aquelas histórias, trazer tudo aquilo que é importante, mas de uma forma muito rápida e muito dinâmica. Como é que é isso na prática? A gente traz a informação, a gente traz a pessoa falando, a gente traz uma história, mas a gente já dá contexto, já tem imagens ali para cobrir e mostrar o que aquela pessoa tá fazendo. Não é ela falando só em frente à câmera o tempo todo. Tem um ritmo muito mais rápido. E, de fato, o início ali é, de alguma forma, tentar chamar atenção. Por exemplo, em um vídeo de uma websérie que a gente está fazendo para o YouTube, ou que vai ser apresentado em uma empresa, as pessoas estão ali para ver aquilo, elas não vão sair, vão pular o vídeo, não. Na televisão também, né, que é outro tipo de linguagem, a televisão tá passando, por mais que a pessoa tenha distrações, se ela ligou a televisão, ela vai ser obrigada, entre aspas, a assistir o que tá ali, ela não tem como pular. A gente pode começar um vídeo com uma imagem de drone, contextualizando, indo de forma mais suave, contemplativo. Né? Um filme também pode começar assim, mas na internet não, você tem que começar logo com uma pessoa falando, com uma informação de cara, e depois talvez você vai desdobrando em outras coisas. Mas esse é um desafio muito grande. E eu acho que uma ferramenta que a gente pode elencar assim como uma facilitadora para esse problema é a produção. Porque se eu tenho que gravar, né? Vamos gravar um conteúdo, pensar num produto X ou no personagem X e vamos gravar. Se eu chego lá sem produzir, sem pensar, sem planejar, vai ter um universo de possibilidades e de coisas dando errado, e de coisas dando certo, e de distrações acontecendo, a minha ansiedade, a ansiedade do personagem, o tempo de gravação. Então, são N motivos, N questões que podem me conduzir a gravar e não ter um resultado bom no final. E desse aí, conteúdo... às vezes, com muita coisa, mas que não representem um objetivo. Sem um objetivo, né? Então, de fato, a produção, eu até brinco com o Kaique, que a produção é o mal do século. Na verdade, a falta de produção, né? É o mal do século. Porque a gente está numa era de produção de conteúdo, a todo momento, muita gente está produzindo, mas não se tem essa preocupação em pensar no pré, né? No que vem antes dessa captação. Entrega rápida, né? Entrega rápida, né? Então, se eu me proponho a gravar, eu tenho que considerar, sabe, aquelas 3 palavrinhas, o que, como, quando, onde, que a gente escuta na faculdade, acho que é uma balela, mas é super importante. Porque respondendo essas palavras, a gente consegue construir um caminho que a gente vai seguir. E aí, se a minha queixa, ou se a minha dor é falar sobre, sei lá, um exemplo que a gente teve recente, né, de um produto que nós fomos gravar para falar do produto. O vídeo era um reels sobre um produto específico. A gente chegou lá, não tinha produto para mostrar. Então, se eu estou me propondo a falar desse produto, por que, como não mostrar este produto, né? Porque, assim, era um filtro, né? Então, filtro para caixa d'água. Então, eu preciso mostrar esse produto, eu preciso mostrar esse produto instalado, eu preciso mostrar pessoas usando o produto para dizer e convencer as pessoas de que realmente faz sentido usar esse produto, né? E tudo isso está onde? Está na produção, está no planejamento, né? Então, se eu não tenho tudo isso, o conteúdo ele fica solto, né? E aí, quem consome não conecta. E aí não faz sentido produzir conteúdo, né? E a gente está falando, né, quando tem uma empresa envolvida, no caso, vamos supor, a A2 vai fazer um trabalho. E aí precisa ter isso. Mas o criador de conteúdo, quando ele sai de casa, vai para um evento, vai para enfim, se propõe a criar um conteúdo em cima de determinado tema, ele precisa sair com quais perguntas ou o que ele precisa levar preparado? Pode? Fiquei curiosa com uma coisa aqui, só para a gente não sair do assunto de marcas. As marcas estão preparadas? Porque, vamos pensar assim, antes talvez era muito vídeo institucional ou um padrão, vamos chamar de mais clássico ou tradicional, né? De comunicação com audiência ou às vezes até com funcionário, né? A forma de se comunicar era diferente. Agora eles estão vendo que está todo mundo consumindo conteúdo muito rápido. Aí querem transformar talvez tudo que faz nesse formato rápido, dinâmico, ou talvez usar uma linguagem, uma trend, alguma coisa que pode ser muito bem aplicada para um criador de conteúdo, que a gente vai falar em breve sobre, mas que talvez não conversem com a marca. A marca, quando ela chega pedindo alguma coisa para vocês, assim, ela traz isso estruturado? Existe essa necessidade de ensinar, de evangelizar para depois, sabe, criar? Deixa eu até trazer rapidinho, sem querer te cortar. Não, tranquilo. Usando a sua A gente própria... tem licença poética. Total. Usando até a sua própria fala, eu acho que até por conta dessa compreensão de uma transição de produções que eram institucionais e grandonas, sabe? E planejadas e produzidas com storyboard.
eu acho que a gente, por conta dessa transição, se tem muito essa percepção hoje em dia de conteúdos fáceis, de conteúdos simples. Uhum. Mas até o simples precisa ser produzido. Ser pensado, né? Ser pensado, ser planejado. Mais uma vez, eu vou falar de um produto, mas eu não tenho um produto disponível para mostrar. Eu vou falar de um profissional que atua no Hub, uma empresa que atua no Hub, mas eu não vou mostrar as atividades dessa empresa, sabe? Eu não vou mostrar as pessoas que compõem essa empresa. Então, assim, eu acho que tem sim uma deficiência hoje. De querer simplificar demais. Ai, não, é um Reels, é simples, é não só é pegar pra o ser celular difícil. e gravar ali, É um menino. videozinho rápido de ser gravado. Então, assim, acho que se tem muito essa fragilidade e é até um diferencial que a gente tenta trazer na nossa marca, de acompanhar esse processo, de não ser só sermos só videomakers, né? De ir lá gravar, entregar, editar e entregar. É de ser realmente uma produtora de conteúdo, que acompanha o cliente no início dessa concepção, que também não vai pegar o papel e escrever o roteiro para ele, porque o detentor do processo e do produto, da marca, enfim, é ele, né? Então, as informações, o objetivo vem dele. Mas de acompanhar esse processo, né? De dar embasamento, de contribuir com os componentes que precisam ser apresentados, né? Até porque se isso chega pra gente já definido, o que vamos gravar, onde vamos gravar, mas a gente tá vendo que não tá legal e a gente também não fala, na edição a gente sofre. Porque eles vão criar uma expectativa de que não tem como se cumprir. Aí você perguntou se as empresas estão preparadas. E eu acho que pouco, assim. Eu acho que tem que se preocupar um pouco mais com a pré-produção de forma geral. As equipes de marketing, talvez, as equipes de comunicação de forma geral. Porque mesmo você produzindo com o celular, eu acho que o celular e câmera é a questão da qualidade técnica do que você quer fazer. Se você, de fato, vai trazer algo mais técnico, mais bonito de ser visto, ou se você vai trazer algo mais simples de ser visto, mas com bom conteúdo. Vamos dar um exemplo, a Prefeitura de Salvador, que a gente teve até contato com o responsável recente lá. E às vezes a gente se entra nesses questionamentos também, né? O conteúdo deles é super viral, assim, super viral. E eles produzem tudo com celular. Só que abre um aspas, Salvador é viral. Aí facilita também. Mas não dá pra ficar uma semana lá gravando, não? já vieram na minha cabeça. Então, Pois é, e as pessoas? eles são, sabe? Eles são acolhedores, eles são divertidos, eles têm vários trends por eles mesmos, é natural deles, sabe? Então acaba que você gravar com o celular, com a câmera, muitas vezes, tanto faz, porque o conteúdo chama muito mais atenção por si só, né? E eu acho que é justamente isso, é preocupação com o conteúdo. Se você vai ter um orçamento para fazer com câmera ou com uma produtora, você vai além, não é só a questão técnica, né? Você entrega todo o processo de operação de edição, de gravação e edição ali para uma produtora. Mas o conteúdo, de fato, eu acho que é o principal, assim, a preocupação tem que ser. E é um assunto em tantas camadas, né? Sim. Porque você pensa a questão do entendimento da marca em relação à publicidade que ela vai fazer, porque ela está querendo usar essa produção audiovisual para fazer uma publicidade. Ela quer divulgar algum, seja um serviço, um produto, enfim. E aí traz também o entendimento de que, às vezes não, o conteúdo que você faz com a produtora para a TV, ele tem um formato. Se você quer o conteúdo para rede social, tá usando um criador de conteúdo, já vem também esse olhar da cocriação, de você participar, falar, olha, mas eu acho que esse tipo de linguagem agora aqui conversa mais com a minha comunidade. E aí entender tanto uma marca, aí eu tento fazer o gancho de novo assim, tanto a marca quanto o criador de conteúdo, entender que o canal que ele está utilizando, a plataforma que ele está utilizando para divulgar, é tão importante quanto o conteúdo que ele está fazendo. Claro, Porque ele pode fazer um conteúdo maravilhoso que na TV vai performar super bem, na internet não vai. TikTok, e pode ser o ninguém vai contrário. E pode ser o contrário. Às vezes um conteúdo que performou muito bem, foi viral na internet, você leva pra TV, não tem o mesmo impacto. Por quê? O formato é diferente. E eu acho que é mais interessante ainda que o contrário, ele pode até funcionar, de você levar uma linguagem de internet pra TV. Pode funcionar porque pode chamar a atenção. Vai Olha, chamar que coisa atenção. diferente. O Estúdio Gazeta, inclusive, aqui, da Rede Gazeta, tem feito uns conteúdos chamados You Break, que ele tem uma leva um pouco de digital ali, dentro no limite que é possível, mas tem. E chama a atenção por ser diferente. Agora, você pegar o mesmo conteúdo que é mais quadradão, entre aspas, né? Não precisa ser quadrado pra TV. Clássico. Clássico é melhor. Se levar pra rede social, não vai funcionar. Teve até recente, agora a gente fez um evento... Há controvérsias, porque você tem visto aí
a Fátima saiu da novela e foi para a rede social. Então você vê esse envolvimento todo. Mas o ponto é o formato, E para o você tipo de perceber linguagem. como que a TV ainda é influente, É, né? claro, Porque com existe, certeza. existe muito essa discussão, né? Gente, De quem que matou Odete Roitman? Agora vai ficar perecível não tem jeito, vai ficar perecível esse conteúdo, mas tá todo mundo envolvido Todo nisso, mundo tá envolvido. todo mundo falando. Na hora de você preparar e pensar no conteúdo, né? Você trouxe os pontos de pensar na Aham. captação. E fala um pouquinho sobre esse processo de pensar, Fabrícia trouxe, na produção, né? Na pré-produção ali do conteúdo, Planejamento. o planejamento. O que eu preciso pensar enquanto produtor, enquanto criador de conteúdo? Vou sair de casa, cheguei num ambiente, tem esse local. Como que eu saio de casa pensando em criar um conteúdo? Vamos lá, vou até dar um exemplo aqui que pode ser de um criador, talvez de um criador de conteúdo voltado para gastronomia. Temos o Léo aqui como exemplo, mas um cara que vai, por algum motivo, dar dicas de gastronomia em um restaurante, em algum espaço e tal. Primeira coisa, você tem que se planejar no que aquele espaço, no que aquele restaurante oferece, né, para você saber o que você vai escrever no seu texto. Então, é você onde você vai estar. Não, Começa, não, né? eu vou chegar nessa parte. Uma das palavras, onde? A questão do texto é o início ali para você saber o conteúdo que você tem que falar. Aí, a partir daí, onde você vai estar para ilustrar aquele conteúdo que você vai mostrar. Qual o espaço do restaurante, o pessoal da gerência do restaurante vai ter um espaço, vai disponibilizar um espaço para eu gravar. Os pratos, que pratos que eu vou mostrar? Tudo isso vai ser combinado com o pessoal do restaurante para trazer isso para mim? É possível gravar nesse horário que eu vou gravar ou vai estar cheio? Toda essa questão de locação que a gente fala, que aí é mais uma coisa. Poderia ser uma coisa padrão, antiga, como é que você falou? Clássica. Que é você fazer a produção de espaço e tudo mais. Mas é uma coisa básica ali também, porque você não pode só chegar no restaurante e sair gravando, a não ser que a proposta sua seja essa. Cheguei aqui, vou provar o que tem, mas aí sem combinar nada com o espaço. Pode ser uma questão também, nesse caso específico que eu falei. Mas essa questão de produção de espaço, a questão do texto, do espaço, e o que eu vou gravar de conteúdo? Como eu vou gravar? Eu consigo me gravar e ao mesmo tempo gravar o que eu preciso mostrar? Vou gravar num tripé, vou gravar num gimbal, o tipo de equipamento, a parte técnica da coisa ali também. Iluminação, preciso de alguma iluminação? Vai ser gravado de dia, de noite? Qual ambiente que vai estar? E aí, a partir disso, os conteúdos de imagem que são importantes. Qual lógica de narrativa que eu vou dar? Eu vou começar falando sobre esse conteúdo, e aí eu vou já começar mostrando, vai ter eu provando, vai ser tudo em off, não vai, enfim. Eu vou conversar com alguém. Vou conversar com alguém, vai ter alguém explicando, vai ser toda uma experiência pessoal. E aí, se vai ter algum elemento diferente para edição, alguma transição, alguma brincadeirinha que tem a ver com alguma trend, eu acho que tudo isso tem que ser pensado, porque na hora que você tá gravando, se você for pensar em tudo isso, você vai se perder e não vai sair bem feito. Não vai sair. Ou às vezes vai sair estranho, né? Uma palavra, não sei se eu posso falar tosco, mas sai tosco. Sai estranho porque você tenta copiar uma coisa na hora que às vezes não cai bem dentro daquele material que você tá fazendo. Você sai olhando um monte de referência, só salva as referências, mas não deixa claro o que você vai usar naquele conteúdo. Você trouxe um elemento. Pode falar, Fabrícia. Não, eu ia dizer que apesar, assim, de parecer um trabalho grande, de planejar o conteúdo do início ao meio até lá no final da edição, é um privilégio até se ter a oportunidade de gerenciar todo esse processo. Porque muitas vezes eu disse, né, que a gente tenta caminhar ao lado dos clientes, né, estimular, tentar ensinar um pouco sobre esse processo de construção de conteúdo, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes, alguns conteúdos já chegam amarrados e a gente só tem que executar ali, porque é o desejo do cliente seguir assim. Só que essa edição, esse produto final, ele não foi elaborado só pela A2 Filmes. Ele começou a ser construído lá no início, lá no planejamento que às vezes não foi bem desenvolvido, na produção que não foi realizada. E aí a ponta do iceberg vem nesse momento. Vem nesse momento, porque a gente está entregando material que a gente não teve o domínio do gerenciamento do início ao fim. Então, quem consegue ter, né, os criadores de conteúdo que vão lá, planejam, executam, fazem tudo, tem um privilégio grande, porque eles conseguem, de fato, ter essa oportunidade de planejar tudo. E aí, a chance de sucesso, no final das contas, ela é maior, né? E fica dentro de um contexto, né? De uma história mais bem contada. Eu acho que de solução, assim, para as empresas, de forma geral, em relação à produção audiovisual, a gente tem... Eu sempre falo dessa forma, a gente tem 3 níveis, entre aspas, que não é de qualidade ou de melhor e pior. Mas de estrutura. Nichos, né? Nichos é melhor. Você tem o criador de conteúdo e o story maker, o mobile maker, que está usando só o celular para gravar ou para se gravar. Tem esse nicho, que é mais rápido, entrega mais
bem real time ali, né? E você tem o intermediário que a gente tá meio que nessa aí. A gente não faz a produção publicitária grande ainda, toda a estrutura, que seria um terceiro nicho, né? A gente está no meio termo ali. A gente trabalha com a produção de conteúdo para digital, também para interno das empresas, mas a gente não faz uma publicidade. Então, o que eu ia dizer é que o ideal para a empresa ou é contratar esse cara que tem esse domínio todo, o criador de conteúdo que tem esse domínio todo e vai produzir o conteúdo do início ao fim, ou contratar alguma empresa, ou ter alguém que tem esse manejo audiovisual ali para fazer essa condução de alguma forma. A gente, não é modéstia à parte, a gente tenta se colocar dessa forma. A gente tenta participar de todo o processo para, de alguma forma, ter a nossa mão ali e, no final das contas, não cair uma bomba pra gente na edição, entendeu? Que pode acontecer. Porque senão cai aquela máxima, né? Resolve tudo na edição. Resolve na edição. Nossa. E aí a mágica não acontece. E nem né? sempre a edição dá conta, né? Que a construção começa muito antes. E você falou aí de nichos, até puxa um assunto que a gente queria trazer. É fundamental, eu como criador de conteúdo, ter equipamentos profissionais, e aí leia-se tanto equipamentos físicos quanto softwares, programas de edição, aplicativos. O que eu consigo fazer para ter uma entrega legal? Eu acho que, assim, respondendo de forma rápida, não. Eu acho que o criador de conteúdo hoje, para digital, ele não precisa ter uma estrutura enorme, um arsenal de equipamentos. Eu acho que isso, de fato, fica para o videomaker ou para uma produtora ali. Ele pode, se ele quiser, obviamente, trazer uma linguagem diferente e aos poucos evoluindo em relação ao equipamento, pode ser uma possibilidade. Mas eu acho que hoje um celular, uma boa iluminação básica ali, um bastão de LED, alguma coisa assim, um microfone bom, que áudio é muito importante, eu acho que esses 3 pontos já resolvem muita coisa ali. Um tripézinho, um gimbal já vai incrementando, a partir daí vai crescendo. Mas o domínio da técnica que você vai utilizar no seu equipamento que é importante. Um iPhone hoje entrega muito. Tem aplicativos que você deixa a câmera manual como se fosse uma câmera mesmo, de fato. A edição de vídeo no celular ela é muito rebuscada também. O CapCut hoje, que é um exemplo, é uma marca, né? Mas tem outras também. Ele é pago, mas ele tem uma estrutura muito grande, que é bem profissional ali dentro dele. É difícil editar no celular, muitas vezes, mas tem uma estrutura muito grande para você editar dentro do próprio aplicativo. Mas muitas vezes a pessoa está preocupada só com o básico, ou, por exemplo, não aprende a lógica visual da coisa, que é você saber gravar, saber dar contexto às suas imagens mesmo, ou seja, gravar imagens abertas, fazer detalhes, fazer planos diferentes para você ter variedade ali na edição. E na própria edição também, muitas vezes, vou pegar um modelo pronto aqui, vou usar. Pode usar? Pode. Não é que não pode usar, mas só isso, entendeu? A pessoa se ficar nessa muleta. Eu acho que dá para melhorar com o básico, entendeu, Léo? Acho que é isso. E como equilibrar a rapidez da entrega do conteúdo com essa qualidade? Porque Léo pega o celular, ele faz assim, né? Com mão nas costas, uns conteúdos super legais. Agora, tipo assim, você fica lá testando uma transição ou outra, ou olhar um ângulo, demanda um tempo e que às vezes o criador de conteúdo ou a empresa já chega talvez para vocês também falando assim, olha, eu preciso disso aqui para ontem, né? E aí como equilibrar o tempo de trazer isso de forma ágil, entregando rápido, mas com uma boa qualidade, com uma edição que de fato entrega um conteúdo premium ali pro cliente? Acho que prática, né, Fabrícia? Prática, e eu vou parecer aquelas velhas que batem na mesma tecla, mas a produção ela ajuda até nisso. Porque você vai com o olhar mais focado no que você precisa e até a quantidade de imagens, ela vai ser mais filtrada, ela vai ser mais selecionada. Eu não vou sair gravando a doido tudo que está acontecendo. Eu sei o que eu estou produzindo e eu sei o que eu preciso de conteúdo. Então, a quantidade de imagens, enfim, todo o processo ele se dá de uma forma mais otimizada, né? O fluxo ele vai evoluindo da forma correta. Então, a produção ela auxilia até nessa agilidade. Legal. Mas, de fato, a prática ela também traz isso. Né? Porque você vai treinando seu olhar, vai treinando suas habilidades, né? Então, de fato, é executando, é fazendo sempre e tentando fazer cada dia melhor. Uma das coisas que eu mais ouço é como que você usa um gimbal. Gimbal, para quem não sabe, é um estabilizador de imagens que dá para colocar no celular também. Muita gente compra e não sabe usar. Coloca aí uma foto de um gimbal. Olha o gimbal aí aparecendo. O gimbal, muita gente chega pra gente, como é que usa um gimbal? Eu me perco todo e tal, mas muitas vezes a pessoa pega na hora de gravar e vai testar.
aí não dá. Você tem que, de fato, testar, ver como é que funciona, entender a técnica da coisa, se familiarizar e deixar a técnica ser absorvida no cérebro, porque na hora você vai executar. Por exemplo, uma câmera hoje, ela tem 3 parâmetros de iluminação. Eu vou falar técnico, mas o pessoal vai entender. ISO, obturador e diafragma. São 3 pontos de luz que eu controlo a entrada de luz ali dentro de uma câmera. Mas na hora que eu tô gravando, eu tô preocupado com o conteúdo. Eu não tô preocupado se o ISO vai estar aqui e tal. Isso já vai automático, o dedo já vai automático nos parâmetros já, entendeu? E eu acho que no celular é a mesma coisa. Você tem parâmetros manuais ali, por exemplo, você segurar o dedo em cima do rosto de uma pessoa, travar o foco e a iluminação ali e subir um pouquinho. Sabe, essas coisas você vai fazendo manual. Manual não, você vai fazendo de forma muito automática depois. Então eu acho que é de fato treinar esse olhar, para deixar essa parte técnica ser absorvida no cérebro. E é interessante que, assim, vocês agora saem da skin entrevistados e vistam a skin criadores, videomakers e tudo mais. Imagina que você chegou no estúdio e aí você fala assim, cara, preciso fazer um clipe, 15 segundos. Olhando assim, isso eu tô dando um exemplo daqui do estúdio, mas que olhar eu traria, porque é um ambiente pequeno, fechado e o cenário é limitado também. Como que você, como um olhar do videomaker, você falou assim, você pensa nos planos, no quadro, no fechado e tal, de forma geral assim, como que você faria essa sequência para mostrar que você está no estúdio? Tá na minha cabeça, eu vou falar, você complementa depois, mas assim, um videozinho rápido aqui da nossa conversa, digamos assim, melhores momentos do nosso bate-papo, mas sem ter voz, né? Só uma trilhazinha sonora. Eu já entraria, já fazia uma imagem bem aberta com a 0.5, dando uma rodadinha no ambiente. Depois... Eu começaria mostrando do lado de fora. Boa, verdade. Pra contextualizar, estamos onde em está um esse estúdio. estúdio, né? Verdade, verdade. Depois mostraria o estúdio com uma imagem que pode ser aberta também. E depois já algumas imagens mais fechadas. Uma no Léo, uma na Paty, ou uma em vocês dois. Talvez detalhes de mãos, ó. A gente tá conversando, conversando. mexendo as mãos, detalhes da caneca. Porque isso facilita até o corte na edição. Exato. Porque, por exemplo... se eu saio de... Por exemplo, tem uma imagem grandona mostrando todo o estúdio. E a próxima imagem... Tenho 2 imagens. Lá fora... aberto, mostrando todo o estúdio, aberto aqui dentro, mostrando a gente. Quando eu corto do aberto para aberto, causa um estranhamento, assim, mas, sabe, falta um detalhezinho, assim, pra você fazer com que o olho esqueça a imagem anterior. Se fosse uma vírgula, um ponto. Exato. Tá Um ponto de intervalo, assim, entre 2 imagens. Então, se eu... Aí, beleza, mostrei o estúdio abertão, já cortei para um detalhezinho da caneca aqui, ó. Uma imagem em movimento, um panzinho mostrando a caneca, fonte, cache e tal. Já corto para a imagem aqui, ó. Entrando no estúdio, vou pro Léo sorrindo, conversando, gesticulando. Depois corto aqui para o microfone, uma boca talvez um pouco mais fechada falando aqui. Vou para as... Enfim. E aí vai. Variedade de possibilidades. E assim, de forma geral, isso também ajuda na continuidade, porque muitas vezes tem uma imagem aberta ali, que o Léo tá com a mão aqui, mas aí vai cortar para uma outra imagem que o Léo tá aqui. Mas como saiu daqui para cá? Se você coloca uma imagem fechada de outra coisa, você quebra essa continuidade, porque em teoria, seu olhar nem lembra, e em teoria, enquanto a imagem tá aqui, o Léo já tirou a mão e colocou aqui, entendeu? Você não precisa ter essa coisa, enfim. É muito boa o que você falou, é uma vírgula, um ponto e vírgula ali entre as 2 imagens. Uma respiração. E é engraçado, né? Eles contando, dava pra imaginar, né? As cenas, legal, muito legal. Gente, o assunto, né? Nossa, se deixar... demais. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui, só pra gente criar esse contexto, assim, porque vocês trouxeram trends, né? E nem sempre dá pra usar trend em toda a aplicação e edição de vídeo, ou surge uma trend legal e eu vou copiar, eu vou fazer igual essa modinha que está acontecendo. Quando vocês recebem algo nesse sentido de, olha, isso aqui está fazendo muito, isso aqui é muito legal, quero fazer isso aqui. Como que vocês reagem? Às vezes dá um ranço. Porque assim, às vezes não encaixa, a gente já vê de cara que não fica bom. Sabe? E, por exemplo, imagina, vamos imaginar, a gente citou a Prefeitura de Salvador, depois você complementa. Hoje tá um episódio imaginativo, né? A gente tá imaginando. Você pega um Reels da Prefeitura de Salvador, que tem uma pessoa animada falando sobre alguma coisa, não sei, eu não vou citar como exemplo, mas pensa no estado e na vibe Bahia. E aí você traz uma ideia de trend de lá e tenta aplicar aqui. Muitas vezes você precisa ter aquela pessoa que é animada para dar o mesmo contexto. Aquele sotaque, né? Tudo isso é um complemento, sabe? Então tem os contextos também de onde essa trend vai funcionar. Eu acho que... E depende de quem vai executar também, porque corre o risco, mais de uma vez, de ficar estranho, de ficar brega. Ficar fora do contexto. Cafona e tal, enfim. Mas assim,
os boletos chegam no fim do mês também, né? Não vamos dizer que a gente é resistente. Não, eu acho que quando as coisas se conectam, né? Por exemplo, eu tenho uma trend... uma trend, por exemplo, um dos nossos clientes é a Forte Leve. Produz caixa d'água, tubo, conexão e tal. Tem uma trend, uma caixa d'água rodando no Brasil inteiro e a gente quer replicar. Tem um revendedor numa loja que, de repente, quer entrar numa caixa d'água, quer fazer, sabe? Então, você tem uma conexão da marca com aquilo. Não é só uma dancinha para falar que tá R$199,99 a caixa d'água. Eu tenho uma conexão que traz a harmonia ali da marca, né? Traz alguns valores da marca, né? Que são valores mais de leveza, né? Enfim. Então, eu tenho uma conexão que acontece ali no meio daquele rolê. Não é só mais uma trend que vai e daqui a 2 dias ninguém vai lembrar dela. Então, eu acho que é um formato de comunicação que está presente nas nossas redes. A gente não tem como virar a cara ignorar, e falar, né? não existe, porque existe, está cada vez mais presente. Então, de certa forma, a gente tem que acolher e, de repente, trazer sentido para aquilo, né? Trazer uma conexão maior para uma parada que nem sempre comunica muita coisa, né? O negócio é a marca, né, e o criador ficar atento às trends e, se tiver conexão, entrar naquela oportunidade. Mas se não, fica fora de contexto, ninguém vai nem entender. Você é uma pessoa que... acaba assustando a audiência, né? E assim, vou dizer que tá errado, não posso dizer que tá errado também, porque são caminhos diferentes que cada marca pode escolher traçar. Se ela quer entrar nas trends que estão em alta, e toda trend que tá em alta ela vai entrar, é uma forma de comunicar e tá tudo bem também. Já teve situação, só pra ser breve assim em relação a isso, já teve situação de criador de conteúdo, que eu já trabalhei com, a gente já fez conteúdos direto para criadores de conteúdo, tipo, a empresa contrata o criador, mas ele quer um videomaker para ter um trabalho um pouco melhor ali, entre aspas, né, tipo, não quer pegar a operação. Esse criador de conteúdo mandou um monte de referência, mas só mandou, mas nem contextualizou onde usar, como usar. Talvez pode ficar legal nisso, mas não sei e tal. Tipo, só jogou, corre o risco da gente ficar com um monte de coisa ali, mas não saber como encaixar mesmo, sabe? Eu acho que é justamente o que o Léo falou. É você acompanhar, por mais que seja chato, é chato hoje pra gente, acho que um desafio de criação de conteúdo é a gente ficar atualizado, porque é muita coisa e faz mal até pra gente, mentalmente falando, também ficar olhando tanta coisa, a gente se sente ansioso, mas a gente não tem pra onde fugir, a gente tem que de fato saber o que tá acontecendo e tal. E a partir do momento que surgiu uma oportunidade, a gente pensa, acho que encaixa com isso. É referência, né? E o que é legal é que assim, a gente está passando por uma onda agora e a geração Z tem demonstrado isso, que eles estão ficando menos tempo online, né, com o passar dos anos. Então, agora quem está aprendendo, quem está praticando, quem está mantendo a sua identidade, mesmo depois que talvez esse boom de pessoas viciadas ali nas telas diminua, a pessoa continuou criando conteúdo de forma consistente, né, criando ali de fato uma comunidade engajada e não perde o que, no final das contas, é mais importante, que é a credibilidade, né, com a audiência. E aí? Papo bom demais. Fala aí. Eu acho que só pra finalizar, a gente falou muito de muita coisa e pra quem tá assistindo, muitas vezes pode pensar, a gente não, nossa, eles não falaram de edição, mas, gente, tudo é isso é edição, cara. Acho eu aprendi. Não, eu acho que porque às vezes a pessoa que tá vendo a edição, ela pode achar a edição é técnica, né? Vou aprender a editar, mas aprender a editar é muito fácil. No YouTube você acha e aquela questão do domínio técnico e da prática, você pega rápido. Mas como você vai dar conteúdo e dar uma cara na edição, né? E talvez um aspecto, eu vou pedir, lógico, aqui uma dica para a gente encerrar também, né? Mas talvez um aspecto é muito o olhar, né? Você ter o seu olhar para o tipo de conteúdo que você quer produzir. Tem um livro que é muito legal, também não li o livro ainda, mas já ouvi várias referências, que é Roube como um Artista. Sim. Né? Então, você se rodear de inspirações, de boas inspirações, para você ver o que convém a você ou não e você praticar. Então, assim, vocês falaram super dicas aqui de criação de conteúdo. De edição. Mas eu já entendi, não é nada disso. Na verdade, ele tá dando essa desculpa, que não falou de edição, não sei o quê, pra ter outro episódio. Boa. Curti. A gente traz um episódio mais técnico, bota aqui, compartilha a tela, a gente edita em tempo real aqui. Então fechou. Papo enquanto edita. E pra gente fechar, que dica que vocês dariam pra quem tá começando e quer se aventurar no mundo? Eu ia quebrar o protocolo? O protocolo aqui e falar assim, o que vocês não indicam? Melhor. Né? Tem tanta coisa que indica, né? O que vocês não indicam? Começa, vai. O que a gente não indica? Cara, tem
tem pouca coisa, assim, que a gente não indicaria, mas eu acho que deixar de estudar e deixar de se aprimorar em relação à técnica é importante. Eu acho que se a pessoa tem um bom conteúdo, mas ela não estuda, não aprimora a parte técnica ali também, ela não, é justamente o que a Fabrícia falou, é você ter um certo equilíbrio entre uma coisa e outra. Se você quer aprimorar o seu conteúdo, eu acho que é importante a pessoa ter técnica e saber o que está fazendo também. Eu acho que deixar de estudar e pensar só na questão do conteúdo acaba tendo essa falha também. Porque às vezes um conteúdo é muito legal, uma ideia é muito boa, mas não está sendo bem aplicada. Eu acho que pegando um pouco esse gancho de estudo e de preparação, a gente tá no momento em que a gente vive uma transição, eu acho, assim. Sabe? Quando a gente olha para trás, a gente vê os nossos pais, avós, que viraram um século, né? E aí sai daquela geração mais antiga, passa para geração que teve acesso ao computador, teve acesso ao celular. Eu sou dessa geração que tive acesso. E agora eu tô migrando, vendo uma outra geração que tem acesso à inteligência artificial. E inúmeros recursos que vêm junto com isso e o impacto disso também, de certa forma, na criação de conteúdo, né? E eu acho que, como o Kaique falou, coisas que ele não indica, eu vou falar coisas que eu indico. Cara, construa a sua personalidade de conteúdo. Construa a sua essência, construa a sua personalidade, porque nenhuma tecnologia, nenhuma inteligência vai conseguir construir algo que é seu, que vem de você, que vem com a sua personalidade, né? Então, creators que estão aí assistindo, coloquem a sua identidade no material que vocês estão fazendo, né? Seja na construção, seja na captação, seja na edição. Estude e crie sua identidade, crie sua personalidade, porque vai ser sucesso. Coisas básicas a IA pode até fazer. Eu acho que, então, sair um pouco do básico e criar essa essência é importante, Essas edições prontas, a IA faz. Se você jogar imagens, takes que você captou de uma festa, ela vai fazer um vídeo. Mas e a profundidade daquela festa, né? As pessoas que estavam na festa, né? Os momentos que vocês viveram nessa festa, as pessoas impactadas, que se divertiram, sabe? Que riram, memórias que foram construídas. Isso é só você que vai conseguir levar. A inteligência, ela não vai levar. Você estava lá e lembra disso, né? Você estava lá e lembra disso. E o que a gente vê, assim, com o uso da IA é como se fosse... Todos os conteúdos são meio enlatados. Muito quando começou a usar o Canva para criar conteúdo para rede social. Verdade. Era aqueles packs de conteúdo, você via, só mudava a cor. Muitas das vezes se mudavam a cor. Então, a diferença é, de fato, o olhar humano, a sua identidade, né? O que você quer levar, a sensação que você quer transmitir para sua audiência. É isso. Muito bom. Ó, se deixar, a gente vai emendando um assunto no outro e encerra 10 vezes, né? Como que a pessoa encontra vocês nas redes sociais? No Instagram é só procurar 2 filmes, né? Ou procurar Kaique Dias Benfica ou Fabrícia Veronese, né? Eu sou meio low profile no meu pessoal, eu confesso. Aí eu dedico minha energia lá no profissional. E há 2 filmes. Há 2 filmes, segue lá. A2 filmes. E quem quiser encontrar a Patrícia Lino, @apatilino no Instagram, Patrícia Lino no LinkedIn. E quem quiser encontrar Léo, faz o quê? nas redes sociais, @Léo Fraga Costa. É isso, é Instagram, YouTube, todos que você imaginar aí. E, se quiser me encontrar pessoalmente, aqui no Fonte Hub, na Rede Gazeta. Pois é, e o Fontecast está disponível no YouTube, Spotify, onde mais a gente encontrar aqui oportunidades de distribuir esse conteúdo, porque o papo é sempre muito bom, sempre muito relevante, conteúdo legal, interessante para que vocês aprendam aqui, para que a audiência continue acompanhando. E se você chegou até aqui, porque eu tenho certeza que você chegou, porque você está me ouvindo, comenta onde você estiver assistindo a edição de vídeo, né? Edição de saber vídeo. que vocês nos acompanharam. É isso, gente. Valeu. Obrigado demais. A Valeu, gente que Fabrícia. agradece. Valeu, Kaique. Esse foi o Fontecast, a gente se vê por aí. Valeu. Tchau. Tchau.